Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou cineasta, sou ilustradora e sou autista. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu assisti o Encanto da Disney e já tem algum tempo que eu estava ansiosa pelo filme, eu sempre fui completamente apaixonada pela Disney, então assim, eu vi o filme no dia do meu aniversário e decidi que seria legal falar um pouco sobre o que eu achei do filme, o que eu achei da história e tudo. Eu sempre gostei muito de animação, né? O canal aqui vocês vão ver que tem bastante AMV, tem um vídeo meu falando sobre Frozen também, que é uma das minhas animações favoritas. Eu tenho assistido muitos filmes do Estúdio Ghibli, também gosto bastante. O que eu achei do Encanto? Eu tenho gostado muito dessa nova proposta da Disney, né, de contar sobre histórias que não são muito conhecidas, assim, contar histórias de países mais periféricos, né, como a Colômbia, como o México, como o próprio Ray, que eu não me lembro de onde é agora. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente. Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa. É de família. É. Quer dizer, pelo menos eu acho que é. Mas, assim, contar a história de outros lugares que não sejam só os contos de fadas europeus, né, que eu achava muito legal. Então, eu gostei muito de Viva, A Vida é uma Festa, e eu fui ver Encanto esperando, assim, algo parecido, pelo menos. E eu gostei muito do filme, apesar de ter algumas considerações, assim. Uma coisa que a gente estuda na faculdade, que é meio que de conhecimento geral. É que, assim, existe um desenvolvimento muito diferente quando você está trabalhando com filmes e com séries, né? Porque em séries você tem tempo de desenvolver o personagem, de trabalhar ele ao longo dos capítulos, ao longo dos episódios e dar uma personalidade para ele de fato, né? O que com filmes acaba sendo muito corrido, porque você não desenvolve uma narrativa em 1 hora e meia que você desenvolveria em 10, 20, 30, 40 horas. Então, assim, os personagens acabam parecendo um pouco mais rasos do que eles seriam numa série, por exemplo. E isso foi uma coisa que, na minha opinião, atrapalhou um pouco no Encanto, assim. Que os personagens parecem corridos demais, muitas vezes. Eles parecem pouco desenvolvidos. As músicas, às vezes... Eu acho que as músicas tentaram fazer esse papel, né, de mostrar a personalidade dos personagens e mostrar um pouco mais de profundidade e tudo, mas você não sabe muito bem o passado deles, você não sabe muito bem como eles são de fato. E isso acaba sendo um problema, né? Quando a gente é criança, a gente não percebe tanto essas coisas, mas depois de adulto, acho que a gente começa a ficar meio chato, né? Então, eu achei assim que foi muito corrido realmente, principalmente na relação da Mirabel com as irmãs dela. Mis dos hermanas, Isabela y Luisa, una con fuerza, la otra es perfección. Assim, a relação dela com a que é mais bonita, que eu esqueci o nome, é muito ruim, né? Ela odeia ela porque ela é a Miss Perfeitinha e faz tudo perfeito, todo mundo ama ela. E aí você tem uma música e elas passam a ser amigas e se amar, assim, sabe? E isso não é uma coisa que acontece muito, né? Assim, para quem tem problemas familiares, você não briga com uma pessoa e você volta a falar com ela assim do nada porque ela descobriu alguma coisa
Às vezes até volta, né? Não sei, minha família não é a única família que existe, mas eu achei estranho, assim, você passar uma boa parte do filme falando que odeia uma pessoa e aí, sem nenhum motivo, só porque alguém falou que você precisa abraçar ela, vocês do nada se tornam amigas. Pra mim pareceu meio estranho. E a outra irmã, que é a mais forte, eu. A outra irmã, que é a mais forte, eu gostei muito dela, mas ela meio que some, né, no filme. Ela só aparece quando a Mirabel vai falar que vai tentar entender o que está acontecendo, tentar descobrir o que está acontecendo. E aí ela canta a música dela lá, que parece um vídeo de K-pop, que pra mim foi uma das músicas que eu menos gostei, assim, do filme todo. E acaba, né? Então eu acho que a relação dela com as irmãs dela foi um pouco... ficou um pouco defasada, assim, podia ter sido melhor aprofundada. Mas no fim das contas eu gostei. Eu acho que a Mirabel é uma personagem muito interessante, assim. Gostei muito dela, mas tem seus problemas. Eu acho que é uma coisa que as animações fazem muito, né? Então eu não posso culpar só a Disney por isso. Mas essa prisão a família é o mais importante, família é tudo, eu não acho que seja muito saudável. Porque tem muitas famílias que são ruins e que são horríveis e que tratam as pessoas mal. E eu particularmente conheço muitas famílias que realmente assim só servem para falar mal, para jogar a pessoa para baixo. Sua mãe sabe mais, você por sua conta não vai saber se virar. Toda desleixada, imatura, tonta, eles vão te devorar. Crédula, ingênua, levemente suja, boba e um tanto vaga. E ainda por cima, olha que gorducha, eu só digo porque te amo. Então, você vê ali a Mirabel sendo maltratada o filme inteiro por todo mundo da família. As únicas pessoas que tratam ela bem é o quê? A mãe dela, o tio dela, que também foi maltratado pela família, né? E o pai. E o menininho, o Antônio. O resto da família, todo mundo trata ela mal, ninguém fala com ela direito. A avó dela, assim, é o maior problema de todo o filme, né? A avó dela... vou falar depois, mas pra mim foi quase intragável. Mas eu acho estranho, assim, que pra mim não fez um pouco de sentido. Ela ser maltratada o filme inteiro e continuar ali correndo atrás da família dela. Preciso salvar a minha família. Preciso salvar essas pessoas que só me tratam mal. Que projetam, né, as inseguranças delas, os problemas dela em mim. E assim, para Mirabel é muito complicado, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, pelo menos as pessoas assim que nem eu, de você se sentir deslocado, de você se sentir um inútil, de você sentir que você é a única pessoa da família que não faz nada direito, que nunca vai chegar em lugar nenhum. Eles transportarem isso para os poderes é uma metáfora muito legal. Mas, assim... eu acho ela uma personagem, assim, muito relatável mesmo. Exatamente por causa disso, porque todo mundo projetou, principalmente a avó dela, projetou as inseguranças dela na Mirabel. E aí passaram a tratar ela mal por uma coisa que ela não tinha absolutamente nada a ver, né? E você crescer se sentindo inferior, se sentindo horrível, se sentindo a pessoa errada, sabe? É muito triste. E aí tudo que ela tenta fazer, tudo que ela tenta fazer de certo, tudo que ela tenta ajudar, a avó dela tá lá pegando no pé dela, falando que ela tá errada, que ela tá destruindo a família, que ela tá fazendo tudo de errado. Então, pra mim, isso incomodou um pouco, assim. Eu não acho que você deva ficar...
Eu não acho que ninguém deva ficar preso a uma pessoa que só te trata mal, que só fala mal de você, que só quer seu mal. Porque na vida real as pessoas não mudam assim de uma hora para outra. Elas não contam uma história triste e passam a te tratar bem. Elas só continuam jogando a culpa de tudo de errado que está acontecendo em você. Então, assim, a Mirabel, ela sofre muito. E eu acho que, apesar dela não ter poder nenhum, o mais importante do personagem dela, assim, de fato, é a empatia, né? Ela tem uma empatia muito grande e desde o início ela é a única pessoa que tá... Ela é a única pessoa que escuta a casa, de fato. Ela conversa com a casa, ela canta com a casa e tudo. Você vê que todo mundo que tem poderes não liga muito, né? Eles estão tipo, a minha casa é mágica. É isso. E seguem a vida com os poderes deles. E a Mirabel, lá no quartinho dela, lá no cantinho dela, ela conversa com a casa, ela canta com a casa e a casa responde a ela. Assim, eu não diria que é um poder, porque a empatia é uma coisa que todo mundo ali poderia ter, mas que eles nunca desenvolveram porque eles estavam muito preocupados com os poderes que eles já tinham com eles mesmos, ao invés de se preocupar com os outros de fato. No fim das contas, o diferencial da Mirabel, o que faz ela salvar a casa, salvar todo mundo, é a empatia dela, né? É ela conseguir ajudar o Bruno, ela conseguir ouvir a casa, ela conseguir conversar com as outras pessoas, é ela enxergar nas irmãs dela, enxergar na família dela, assim, tudo que eles estavam passando, tudo que eles estavam sentindo e se preocupar com todos eles. No fim das contas, eu acho que ela age durante o filme mais como uma psicóloga mesmo, assim. Ela vai ouvindo as pessoas, ouvindo a casa, ouvindo tudo, tentando não absorver as coisas ruins que todo mundo joga em cima dela, né? Não fugir, que eu no lugar dela teria metido o pé, teria fugido. Mas ela vai ouvindo tudo aquilo ali e vai resistindo e vai tentando conciliar, né? Continua ali investindo na família, investindo na casa dela e tal. Uma das partes que eu achei mais bonitas no filme todo foi realmente a canção da avó dela, Las Oruguitas. Foi, assim, eu chorei nessa parte, é muito triste mesmo. E é legal que a Disney esteja trazendo esse tipo de histórias, né, para a tela, porque é uma coisa que aconteceu muito durante a colonização e que acontece até hoje, né? Então, assim, é uma história muito relatável que vai fazer sentido principalmente para a gente, né, que é da América Latina. Eu gostei muito, mas eu realmente não consigo entender a avó dela, assim, que é uma pessoa que devia dar apoio, que devia dar segurança, que fez tudo, segundo ela, para ajudar a família, mas que continua tratando a Mirabel o filme inteiro como um estorvo, como um problema. Eu não consigo entender, realmente. Eu odiar é uma palavra forte, mas eu odiei o personagem dela, assim, porque eu sei que não é legal você viver com uma pessoa que só sabe te tratar mal e que acha que todos os problemas são culpa sua. Eu acho a Mirabel até bem feliz, se você comparar tudo que ela sofreu, né, vivendo nessa casa. E é isso, assim, a Mirabel o poder dela é a empatia. A empatia que ela tem com o Antônio, a empatia que ela tem com a casa, a empatia que ela tem com absolutamente todo mundo, mesmo quando estão fazendo ela se sentir mal, quando estão descontando tudo que eles acham que existe de errado em cima dela. Um outro problema que eu tive também, que estava todo mundo comentando no Twitter, que era a questão das dublagens, das vozes das dublagens, que eu também achei elas muito parecidas, talvez seja um problema meu,
mas eu não conseguia diferenciar as vozes das irmãs, tanto é que eu nem lembro o nome delas. Quer dizer, uma era a Luísa e a outra eu não lembro. Mas eu achei as vozes muito parecidas e para mim as músicas às vezes surgiam muito do nada, assim. Mas é um bom filme. Eu acho que é um filme bem Disney, eu diria. Mostra bastante o que a empresa preza, né? Que é essa questão da família, do amor, da amizade e tal. Os personagens têm seus defeitos, têm suas qualidades. Claro, eles dizem para não falar do Bruno, mas a gente não pode deixar de falar do Bruno. Que, assim como a Mirabel, é uma pessoa que só foi pressionada pela família inteira, que se sente isolado, se sente sozinho e que é maltratado também, tanto que ele se esconde e só fica lá, mesmo escondido, querendo fazer parte da família. Que também foi uma coisa que eu achei muito estranha. Assim, quem tem problemas familiares provavelmente também deve ter pensado nisso. Mas assim, é meio complicado, né? Quando é um relacionamento abusivo, eu diria. Que as pessoas te tratam mal, as pessoas falam mal de você, as pessoas passam o tempo inteiro falando que não querem saber de você, seu nome não pode ser mencionado, botam até uma placa de madeira para tampar a porta, né? Porque ninguém pode entrar em contato, ninguém pode falar com você, ninguém pode fazer nada, mas depois finge que nada aconteceu. Assim, de certa forma, eles só procuravam alguém para depositar as inseguranças deles, né? Então, a primeira pessoa era o Bruno, porque ele era a única pessoa que o dom não era uma coisa totalmente positiva. Ele previa o futuro, não importava se o futuro fosse bom ou não. Então, tudo que acontecesse de ruim, as pessoas projetavam nele. E a partir do momento que o Bruno some, essas inseguranças passam a ser projetadas na Mirabel. Então, assim, para mim, eles dois ficarem ali insistindo na família e tem que proteger a família e tem que cuidar da minha família. E ele ficar lá escondido, sabe? E torcendo para que um dia a família dele aceite ele. E se não tivesse acontecido aquilo tudo, se a Mirabel não tivesse salvado a casa, ele ia ficar escondido com os ratos para sempre? Porque a avó dele só mudou realmente quando ela começou a se sentir ameaçada, de fato, de perder a casa. Porque até lá ela estava achando tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, estava tudo perfeito. O único problema da vida dela era a Mirabel. E aí todo mundo fala que não pode falar com ele, que ele não existe, não se comenta dele, trancam as 7 chaves o quarto dele. E aí ele aparece no final e todo mundo abraça ele e finge que nada nunca aconteceu, fala que tá com saudade, tá feliz de ver ele, assim. Eu achei um pouco estranho, mas gostei muito das referências, né, dele, entre ele e o Scar, assim, o cabelo, os olhos verdes. Muitas das cenas que ele apareceu eu senti como se eu estivesse vendo o Scar, então eu achei muito legal. A Disney costuma usar o verde, né, esse verde brilhante, como um símbolo do mal, mas ele não é colocado como vilão em nenhum momento. Assim, eu acho que ninguém devia ver ele como vilão, porque ele nunca fez nada de errado, né? Ele teve o azar de ter um dom que não era totalmente positivo, da mesma forma que a Mirabel teve o azar de não ter dom nenhum. Mas
Gosto muito do Bruno, assim, eu acho que entre os personagens do filme, 3 personagens que eu gostei muito, que foi o Bruno, o Antônio e a Mirabel, né? Mas é isso, assim, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não anotei, eu provavelmente esqueci. Mas eu gostei muito do filme, como todas as animações da Disney, assim, eu acho que assim como o Coco, ele tem uma mensagem de família muito legal, mas que não vale para todo mundo, né? Assim, a família, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a família é o que você faz dela. Então, se a sua família te maltrata, se a sua família te condena, te faz se sentir mal, não existe problema nenhum em você ir embora e criar a sua própria família. Sejam seus amigos, sejam seus professores, procurem as pessoas que te apoiam de verdade pelo que você é. E não fiquem presos a essa noção de família de sangue que te maltrata, que te condena, que joga a culpa de tudo em cima de você e mesmo assim você é obrigado a aceitar. Quem não te ama vai continuar sem te amar de qualquer jeito, não importa o quanto você se esforce, como a Mirabel fez, não importa que você mova o mundo, que você salve a pessoa, se ela não te valoriza, ela vai continuar não te valorizando. Mas é isso. Obrigado se alguém conseguiu assistir até o final. Eu peço desculpas porque eu tinha mais coisas para falar, eu esqueci, eu queria fazer uma análise cinematográfica mesmo, porque eu sou formada, né, mas eu acabei fazendo mais um desabafo, assim, sobre as minhas opiniões. Comentem aí, né, se você assistiu, comenta o que você achou do filme, qual música você mais gostou, se você teve algum outro problema, se você quer me fazer alguma pergunta. E é isso. Obrigada. Até mais. Uma das coisas que eu esqueci de falar, e agora eu tô gravando pra poder falar de novo, que eu queria falar e eu tô quase esquecendo, foi... do final. Que no final, assim que apareceu a cena dela pegando a maçaneta, né, que é a cena mais bonita. Cena mais bonita não. Mas assim que apareceu a cena dela pegando a maçaneta, eu só conseguia pensar em Como Treinar Seu Dragão, né, porque é bem parecido com a relação do Sussu com o estoico, que no início ele fala, mas você tá apontando para eu todo, e é ele como uma pessoa horrível, e no final, você tá apontando para eu todo, porque ele finalmente fez finalmente foi reconhecido, né? E aí eu fui comentar, né? Eu fui assistir com minha irmã, meu namorado, algumas pessoas, e eles lembraram, eles pensaram primeiro na cena do Kung Fu Panda, que é quando o Po pega, né, o pergaminho e olha e tá olhando para ele mesmo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que estava sendo recorrente nas animações da DreamWorks e a Disney decidiu incorporar também, que é essa questão do acredite em você mesmo, você é suficiente sozinho, você consegue. É isso.